E aí galera do sétimo ano, o professor Jari chegando para mais uma aula de arte. E hoje nós vamos falar sobre cinema, dando continuidade, já que na última aula nós falamos um pouco sobre os irmãos Lumière, trouxemos aqui imagem do primeiro filme que eles produziram, da entrada do trem, né, onde as pessoas ficaram assustadas no primeiro momento. Então, novidade que chegou e novidade com certeza que fez a diferença. Eu imagino que na época foi um enorme burburinho pela cidade, todos falando sobre aquilo que estava acontecendo, né? A projeção da imagem das pessoas em uma tela. E hoje nós vamos continuando aqui o nosso assunto sobre cinema. E hoje nós vamos falar sobre que o cinema de fato é uma fábrica de ilusões. Você concorda comigo? Nós vamos agora falar sobre isso, porque cinema é arte, cinema é cultura. E acima de tudo isso, é a maior renda que se tem no meio cultural. Então nós vamos falar agora sobre o cinema e a fábrica de ilusões. Bom, o texto que nós vamos começar a nossa aula de hoje fica na página 366. E de cara já traz aqui uma imagem de um casal que está no cinema, né? Eles estão ali assustados ou amedrontados, estão na expectativa, olhando justamente ali para alguma cena que chama a atenção. E aí vai de encontro justamente ao seu gosto. O que você gosta? Que tipo de filme você prefere? Ficção científica, suspense, terror, drama, comédia? Qual a sua classificação? Se nós estivéssemos em sala, nós iríamos fazer ali um ranking daquilo que você mais gosta. Se você gosta justamente do filme de terror, o que você mais gosta, nós iríamos trazer para discutirmos um pouco em sala sobre essa fábrica tão importante. E o nosso título de hoje é Cinema é a Fábrica de Ilusões. Você concorda com o que o livro está trazendo? Que de fato o cinema é essa fábrica de ilusão? Ou não? Bom, além de um incrível entretenimento, o cinema se converteu em um grande negócio. Não adianta falar do cinema sem falar que ele tem a maior fatia aí no que diz respeito às artes, né, pelo mundo. Então, o texto já está justamente dizendo isso, que além de um incrível entretenimento, o cinema se converteu em um grande negócio. Então, essa palavra, quando a gente fala de negócio, óbvio que a gente vai pensar em dinheiro, mas além do dinheiro, também a gente pode imaginar e pensar quantos empregos são gerados a partir dessa ideia do cinema. É óbvio que nesse momento os cinemas estão fechados, tanto o cinema que produz, quanto o cinema, a produtora, quanto o cinema em si está fechado por conta desse processo de pandemia, mas sim é o maior lucro que existe dentro das artes. Os norte-americanos se interessaram pelo invento europeu e transformaram-no em uma verdadeira fábrica de ilusão. Então, se você hoje pegar alguns filmes que você poderia destacar, assim como eu poderia trazer aqui uma lista de filmes que tem um destaque poderoso, nós vamos sim trazer que, de fato, os Estados Unidos vêm com a ideia da fábrica de ilusão. O cinema tornou-se, no início do século XX, um excelente refúgio contra a verdadeira realidade. Afinal, ao menos por um tempo, enquanto durasse a projeção e a escuridão da sala, os problemas cotidianos e as dificuldades poderiam ser esquecidos. O cinema transformou-se em um espetáculo muito popular. Então, por que ele está dizendo isso? Porque hoje o cinema ele tem um preço bem acessível, tá? E você hoje consegue assistir um filme em sua casa, na sua TV. Enfim, são várias empresas que lucraram e lucram durante o ano inteiro, né? Como aqui vai falando, né? O cinema transformou-se em um espetáculo muito popular, além de negócio muito lucrativo. Empresários fundaram algumas companhias de cinemas que são conhecidas até hoje. Um destaque aqui para a Universal, tem Warner, Fox, entre outros que o texto vai apresentar, né? Mas essas se destacam e que começaram a se instalar em Hollywood, nos Estados Unidos, a partir de 1907. Se você tinha a curiosidade, o seu pai ou sua mãe tinha essa curiosidade sobre essa relação do cinema com os Estados Unidos e com Hollywood, tá aí, a partir de 1907 foi o ano em que
começou esse processo de se instalar em Hollywood essas empresas, tá? Que começaram a lucrar, a faturar de uma forma grandiosa sobre a fábrica de ilusões que é o cinema. Então, lembre-se bem dessa data e lembre-se bem que foi nos Estados Unidos, em Hollywood. Vamos aqui dando sequência. Espero que você esteja entendendo, espero que você esteja gostando também. Nós estamos falando sobre o cinema, né? E justamente sobre essa fábrica de ilusões, tá? Que ela é tão importante hoje para as pessoas que gostam de um lazer diferente. Então vamos lá falar agora um pouquinho sobre essa linguagem. Já que nós estamos trazendo aqui a ideia dessa fábrica de ilusões, nós estamos aqui trazendo também um pouco da linguagem. Que linguagem é utilizada no cinema, né? Então é chamada linguagem cinematográfica. Que nome tão longo, né, professor? Pois é, faz junção ao cinema, faz junção à filmagem, e aí vai dizer o seguinte: em princípio, a técnica empregada na realização de filmes era muito simples, semelhante à do teatro. Então, todo início existe um processo lento até chegar ao que se tem hoje. Hoje, se você parar para pesquisar, para ver vídeos, você vai perceber como o cinema evoluiu, como o cinema está à frente do seu tempo. E isso é fruto de grandes nomes, né, de grandes empresas que investiram e estão investindo até os dias atuais. Os atores, como é que funcionava? Os atores, eles entravam e saíam de cena pelas laterais do cenário e a ação era rodada de maneira linear, sem pausas. Olha como era parecido com o teatro, é justamente isso que ele vai dizer, a semelhança que se tinha com o teatro. Como é que funciona o teatro até hoje? Apesar que nós temos hoje teatro físico, né, alguns teatros são modernos, mudaram um pouco a estrutura, mas ainda continua na mesma projeção, da mesma forma. Por exemplo, existe a coxia do teatro e aí os atores, eles vão entrando pelas laterais do cenário também, e em alguns casos eles começam a entrar ali na cena, para a cena no palco, no meio da plateia. Mas funcionava também dessa forma no cinema, né? Eles entravam pelas laterais, né? Essa ação era rodada de maneira linear, sem pausa, então não existia corte, gravava-se toda a cena de uma única vez. Então, vamos falar aqui um pouquinho mais sobre essas ideias. Bom, aqui, com isso, via-se toda a cena do mesmo ponto de vista, pois a câmera era imóvel, ou seja, não tinha mudança. Então, toda a cena precisava estar naquele quadrado, toda a cena estava ali fixa a permanecer naquele espaço, sem que houvesse nenhuma mudança. David, um dos precursores do cinema moderno, entretanto, criou as bases de uma nova linguagem, especificamente cinematográfica. Ou seja, criou-se ali naquele momento algumas palavras que eram utilizadas especificamente para o cinema, diferente de algumas palavras que elas são exclusivas do teatro, e assim por diante. Cada arte tem palavras que são específicas, já que aqui nós estamos trabalhando com linguagem, especificamente a linguagem do cinema. Vamos lá, inventou, por exemplo, flashback, possibilidade de se romper com a estrutura linear do roteiro, mudança. Então, flashback poderia ser denominado como a mudança. É possível dizer que durante também sua existência, a linguagem do cinema mudou muito no que diz respeito tanto aos temas quanto às técnicas. Aqui ele está falando sobre evolução, né, que eu já disse aqui nessa aula. O cinema evolui e com essa evolução a linguagem ela vai sendo ampliada, como o texto está dizendo. A linguagem do cinema mudou muito, né, no que diz respeito tanto aos temas quanto às técnicas. E essas mudanças, elas são favoráveis, elas são importantes justamente para que haja tanto essa evolução no que diz respeito a essa arte e no que diz respeito à produção, à produtora, né, para que a gente possa sair daquilo que se tinha com os irmãos Lumière lá no passado e hoje chega-se um cinema cheio de tecnologia com a linguagem nova, baseado em toda a modernidade que ao longo dos anos vai chegando e proporcionando isso para você, tá? Então vamos dar continuidade aqui em nosso encontro, né? Bom, vai dizer o seguinte: isso porque a maneira de se pensar
de produzir e assistir ao filme sempre teve relação com o contexto, a época e o lugar. Afinal, a arte é uma forma de ver o mundo, tá? Então, nós estamos conseguindo ver o mundo através de uma tela. Nós estamos conseguindo visualizar o mundo através da dimensão de uma câmera. Isso é muito bom. Então, quando o cinema amplia o seu arsenal, a sua tecnologia, nós também somos levados a conhecer um pouco mais sobre essa tecnologia e sobre a linguagem. Pode-se classificar a linguagem cinematográfica como um conjunto de planos, cenas, movimento, ângulo, enquadramento, câmeras e recursos de montagem que compõem o filme. Então, tudo aquilo que é utilizado no cinema, na produtora, é justamente uma linguagem oferecida a quem está no ambiente, né? Os profissionais, os atores, diretores, cenógrafo, câmera e toda a equipe está inserida. Eles passam o dia utilizando uma linguagem cinematográfica e essa linguagem ela é de uso naquele período. Tanto se eu e você entrarmos em um local de gravação, nós vamos ter um pouquinho de dificuldade com a linguagem que é utilizada naquele primeiro momento. Bom, e é importante ressaltar que cada um desses aspectos cria um efeito emocional nas pessoas, um clima diferente. Tá? Então nós temos aqui alguns ângulos, né, algumas análises que são feitas em relação a essa filmagem. O que é a cena? O primeiro quadro vai dizer cena, todo o roteiro é dividido em cenas que são trechos de uma ação contínua. Do outro lado, nós temos aqui o enquadramento, que é justamente o que você está percebendo aí em sua casa, já que nós estamos aqui com o estúdio montado, você está percebendo um enquadramento, né? E esse enquadramento é justamente o que a tela está te mostrando. Você está vendo aí o ângulo justamente só da imagem. Você não está conseguindo me ver nesse momento, porque eu não estou enquadrado nesse espaço. O que diz? É justamente os limites laterais, superior, né, inferior da cena filmada. Então você percebe que existe todo um espaço que está dedicado só àquele local, né? Aquilo que nós queremos apresentar para vocês, e isso é o enquadramento. Mais embaixo você vai ter o campo, corresponde a tudo que está visualmente na imagem, personagem, cenário e acessório. Então esse campo é o espaço que você tem justamente do que você está visualizando, né? Então é chamado campo. Então percebam que dentro da arte existe justamente essa linguagem que é a linguagem cinematográfica, tá bom? Você está aí visualizando, aprendendo um pouco sobre esses espaços. Nós vamos dando sequência e aqui embaixo tem planos, né? Então, vamos ver aqui. A dimensão de um plano, o que é isso? É determinada pela distância entre a câmera que está sendo filmada. Existe uma adaptação entre o tamanho do plano e tudo que está nele. O plano ficará menos ou mais afastado, dependendo da quantidade de coisas a serem filmadas e de sua importância no aspecto emocional do filme. Então veja que as imagens, como elas estão sendo filmadas, né? Aqui nós temos cena de um filme que está sendo filmado de perto, no rosto dos atores, e aqui nós temos uma cena filmada com maior distância do objeto, que você consegue ter a dimensão da terra, da árvore e o céu, tá? Dentro dessa ideia do plano. Então o plano ficará menos ou mais afastado, dependendo da quantidade de coisas a serem filmadas, de sua importância no aspecto emocional do filme ou vídeo. Existem vários tipos de plano e eles se misturam durante uma filmagem, né? Nós temos aí justamente essa ideia, tá? Então, o que ele vai dizer? Um plano geral de uma paisagem, por exemplo, pode encaixar um personagem em primeiro plano. É possível organizar os atores e os objetos a diferentes distâncias da câmera. Está aqui, a gente consegue ter aqui cenário para a filmagem do filme A História de Amor e Guerra, em 18 de outubro de 2015, na Polônia. Então, aqui se tem justamente uma imagem geral e os atores estão em cena. Bom, então nós vamos agora trazer para que você possa entender um pouco mais, tá? Sobre o que é isso. Plano geral, o que vai acontecer? Captura de todos os elementos da cena. Então, todos esses elementos estão inseridos nessa cena, tá? Um ângulo de visão mais aberto e registra normalmente o lugar onde os personagens estão.
O ser humano é enquadrado por inteiro. Percebam que aqui está todo o ser humano, certo? E o ambiente interno e externo sempre ocupa grande parte na cena. Aqui está dizendo que nesse plano geral, maior parte é o cenário e o que é menor é justamente o ser humano. Sempre ocupa grande parte da cena, deixando o personagem bem pequeno. Esse plano dá uma informação global da cena e possibilita distinguir os personagens, tá? E as ações que se desenrolam. Ou seja, quando você tem aí na sua casa, no cinema, um filme em que os atores estão em um local, uma avenida, próxima a um prédio ou um shopping, e eles estão pequenos, eles estão justamente dentro dessa proposta que é o plano geral. Então, para finalizar, esse plano dá informação global da cena. Então, você vai ver a cena no geral, possibilita distinguir os personagens e as ações que se desenrolam. Quando temos um plano geral de uma pessoa, incluímos todo o seu corpo e o espaço que a rodeia, tá? Então nós vamos ficando por aqui. Espero que você tenha compreendido um pouco sobre as imagens. Então no cenário ao lado, você percebe um desenho de um personagem bem pequeno, dando essa ideia do plano geral. O personagem estará praticamente perdido na cena, local onde foi feito a gravação de um filme sobre a Segunda Guerra Mundial. Então, veja aí o plano geral dessa imagem, tá? Espero que você tenha conseguido compreender um pouco sobre o cinema e essa fábrica de ilusão e a linguagem utilizada no cinema, que é o cinematográfico, ou seja, a cinematografia, né, sendo utilizada no cinema. Vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo encontro. Valeu!